O bolsonarismo não tem nenhum projeto, nenhuma perspectiva. O bolsonarismo se confunde com cultura do ódio, com intolerância. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Bolsonarismo é filho legítimo da antipolítica. Antipolítica que foi produzida conscientemente pelas elites, sobretudo utilizando os meios de comunicação e utilizando instituições do Estado, parte do Poder Judiciário, da Polícia Federal, instituições que, sob o argumento de combater a corrupção, fizeram uma grande onda contra a política. Não demorou muito para desmascarar que essa onda que se fez era uma onda partidarizada, uma visão partidarizada que visava atingir uma parcela dos meios políticos para alcançar um outro objetivo. A minha continência, a bandeira americana. Essa patriotada do Jair Bolsonaro é fajuta. Como você pode falar de nacionalismo e ele entrega patrimônios nacionais, como por exemplo a Embraer, para interesses multinacionais? Como falar de nacionalismo e ele subordina toda a estratégia de relação internacional do Brasil à orientação de Donald Trump dos Estados Unidos? Não tem nada de nacional, é patriotada, é falsidade o discurso, né? Nós temos que, inclusive, desmascarar essa postura do bolsonarismo. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Os verdadeiros patriotas, os que amam o Brasil, querem um Brasil grande, um Brasil que cresça, que se desenvolva. Não querem um Brasil dividido, de uma parcela apenas. Essas coisas, eles passam, percebe? Diz respeito a um momento específico, a uma crise política importante, sobretudo a frustração que parcelas da população teve com o Partido dos Trabalhadores e com o PSDB e com os partidos tradicionais. Se criou uma onda em torno da antipolítica que foi nutrido muito pela grande mídia, que durante muito tempo faz uma campanha contra a política, contra os políticos. Lula o dia inteiro. Infelizmente, deu nessa tragédia chamada Jair Bolsonaro. Eu acredito que uma saída à esquerda para o Brasil passa por cumprir objetivos que incorporem o povo. Uma saída à esquerda tem que ser uma saída popular. O interesse popular tem que estar no centro. No Brasil de hoje, uma saída à esquerda tem que partir da luta pelo emprego, por direitos, da luta por desenvolvimento. O Brasil é uma nação e que precisa desenvolver um projeto de nação. Esse que é o nosso desafio, um projeto de nação popular, que incorpore a grande maioria da nossa gente e não seja como é hoje, o governo a serviço de poucos, de ricaços, de endinheirados. Aliás, até mesmo quando havia um viés progressista no governo do Brasil, muitas vezes nós cedemos muito ao interesse do capital financeiro, que são os poderosos da nossa época. Evidentemente que o PCdoB, ao longo do tempo, foi se adequando, se ajustando aos desafios de cada época, mas isso sem abrir mão de seus princípios. É inegociável para nós a defesa da revolução, é inegociável para nós a defesa do socialismo, é inegociável para nós a natureza de classe do partido, é inegociável para nós o centralismo democrático como instrumento de organização partidária. Ou seja, os princípios, os fundamentos, eles foram, são e serão permanentes. Agora, você pode flexibilizar na tática, no movimento político, numa forma ou noutra, mas sem abrir mão de nenhum princípio que caracteriza um partido comunista revolucionário. Se tem um aprendizado que deve ficar para a luta popular, a luta de esquerda, desse período em que o Brasil foi governado por Lula e Dilma, é que nós temos que ter um pé no governo, um pé no parlamento e o outro pé na rua, na luta. Ou seja, nós temos que combinar luta institucional e luta popular. Nós temos que politizar o nosso povo. Não foi o que vivemos aqui no Brasil. E isso nos cobra um preço muito caro. Se voltasse o tempo, se fosse possível, talvez a principal tarefa seria nós atuarmos no governo, no parlamento, na luta institucional, ao mesmo tempo em que fortalecemos a base, o enraizamento popular, a luta de rua. Porque só combinando essas duas variáveis é que nós temos condição de fazer o país avançar. Por quê?
Porque o Brasil não tem tradição de maiorias parlamentares. No Brasil, o sistema político é muito fragmentado. E nada me leva a crer que deixará de ser no médio prazo. Então, em sendo um sistema muito fragmentado, é necessário você ter a pressão das ruas e não ficar apenas o governo e o parlamento suscetível aos lobbies poderosos dos grandes capitalistas. Portanto, acredito que sair da esquerda significa construir um projeto nacional de desenvolvimento popular, em que a nossa gente passe a ter direitos.